boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O País Econômico. O nosso convidado para o programa de hoje é o economista Carlos Nuno Castelo Branco, um economista com obra bastante conhecida no nosso país, sobretudo em relação à dívida pública. Muito boa noite, professor Castelo Branco. Boa noite. Muito bem, com o economista Castelo Branco vamos olhar para a situação atual que o país vive, nomeadamente a crise da dívida pública, os seus impactos atuais, os meios de transmissão ao cidadão comum e as propostas de saída, quer em termos de medidas políticas, monetárias e fiscais. Vamos também olhar para o comunicado do Fundo Monetário Internacional em relação ao diagnóstico que foi feito à nossa economia. Vamos olhar para o arrefecimento da indústria extrativa e também para os desafios da produção nacional. Muito bem, professor Castelo Branco. De uma forma geral, já temos a fotografia dos problemas que a economia atravessa atualmente, principalmente a questão da dívida. Como foi tornado público, a dívida até 2015 era de 11,64 mil milhões de dólares, um número que ultrapassa o teto recomendado internacionalmente. Só para dar um exemplo, o FMI diz que a dívida está a 86% do produto interno bruto, quando as recomendações internacionais colocam o teto de até 40% do PIB. A minha pergunta é: o país aguenta pagar esta dívida? Que sacrifícios é que o país, se for o caso, vai consentir para que se consiga pagar esta dívida? Esta dívida é sustentável? Bom, claramente não. O próprio comunicado do Banco Mundial refere a isso. Fundo Monetário Internacional. Do Fundo Monetário Internacional refere a isso. O próprio governo já reconheceu que a dívida não é sustentável. A questão da dívida não começou com as chamadas dívidas ilícitas, que inclui as dívidas secretas, as 3 dívidas secretas, de aproximadamente 1,4 bilhões de dólares, mais a Mosal, que também é ilícita, de cerca de 850 milhões de dólares. O problema não começou aí. Essa parte da dívida representa 20% do estoque de dívida. Onde é que começou o problema? A questão da dívida o problema central com a dívida começa com a tentativa de usar o espaço de dívida que o país tinha criado, o espaço de endividamento, como se fosse uma mina, portanto, explorar esse espaço para a aceleração do processo de acumulação de capital. As pessoas devem lembrar-se que durante cerca de 2 décadas o governo de Moçambique teve acordos sucessivos com o FMI de estabilização financeira e uma das cláusulas desses acordos era não contrair dívida comercial. Entretanto, o PIB de Moçambique cresceu e aquilo que se chama o espaço de dívida, que é a capacidade que a economia tem de endividamento sustentável do ponto de vista fiscal, aumentou significativamente. Em 2006, o estoque de dívida em Moçambique era ligeiramente inferior a 3 bilhões de dólares e durante a década de governação do presidente Guebuza, o estoque de dívida quadruplicou e a componente comercial do estoque de dívida aumentou 6 vezes. Portanto, houve um grande recurso do governo em endividamento externo para poder financiar. O que é que financiou? Uma parte nós sabemos o que é que foi financiado, infraestruturas, segundo os dados do governo. Essa opção foi errada, tendo em conta que na altura o que o governo colocava em cima da mesa era de que precisava de recursos para investir, sobretudo em infraestruturas. Sim, mas já há 2 coisas. Uma é, vamos pensar num exemplo. Vamos supor que eu tenho uma bola de aço, não é? uma esfera de aço na mão. Para eu mover essa esfera, eu tenho que ter uma força que é capaz de a mover. E se a força não é suficiente, eu movo um pouco a esfera cai. Se a força for suficiente, eu sou capaz de mover a esfera com tal velocidade que a ponho em movimento permanente no vácuo, no espaço, qualquer coisa. Acontece que quanto maior for a esfera, maior é a força requerida. Ora, o que aconteceu com a nossa economia foi que nós assaltámos para projetos de enorme grandiosidade, com grande enfoque no complexo mineral e energético, e o Estado comprometeu a sua capacidade política e económica para apoiar esse projeto.
Ora, há dois problemas com isso. Primeiro, este é um projeto com retornos incertos por causa da enorme volatilidade dos mercados e de muito longo prazo. E o Estado atendeu, em primeiro lugar, as prioridades dos investidores, deu grandes incentivos aos investidores, não só de natureza fiscal, mas as enormes concessões que permitem aos investidores especular com os recursos, etc. Por outro lado, estes projetos não tratam dos problemas do país, não resolvem os problemas da alimentação, não resolvem os problemas de emprego, não resolvem os problemas da educação, da saúde, da habitação das pessoas. E ao investir toda a capacidade política e económica do país neste tipo de empreendimento, isto favoreceu a emergência de um grupo nacional de milionários. Segundo dados internacionais de algumas agências internacionais credíveis, o Moçambique criou um pouco mais de 1000 novos milionários na década do presidente Guebuza, mas ao mesmo tempo Moçambique criou 2 milhões mais de pobres durante aquele período. Portanto, o ponto é que é um projeto económico que favoreceu um processo de acumulação primitiva de capital, mas que não tem sustentabilidade macroeconómica, porque imagine um barco que sai de Maputo para Inhaca e o combustível do barco acaba precisamente no meio. Quando olha para trás já não vê Maputo, quando olha para frente ainda não vê Inhaca. Este é onde a nossa economia está. Quer dizer, nós investimos tanto num projeto que está tão distante, sem ter a capacidade de sustentar essa transição. E este era o problema que nós colocávamos há anos atrás, quando estávamos a insistir na necessidade de renegociar os contratos com os megaprojetos, de mobilizar recursos fiscais, etc. E as pessoas diziam, deixe-me só concluir isso, o governo, sobretudo, dizia que ainda não há receitas para coletar, etc., porque não era verdade, porque a Mosal estava a gerar lucros, a Sasol estava a gerar lucros, a Kenmés estava a gerar lucros e podíamos ter coletado naquela altura em 300, 400 milhões de dólares anuais em receitas fiscais. Mas um dos argumentos que era colocado era por que é que nos vamos preocupar com isso quando no futuro, daqui a 10, 15 anos, vamos ter bilhões de dólares do gás e do carvão. E a questão que nós colocávamos era, mas vamos chegar a esse futuro? Antes de chegarmos a esse futuro, como é que vamos viver? E hoje estamos a pagar isso precisamente. Quer dizer, nós começamos a dizer, por que é que nos vamos preocupar com o combustível do barco? Quando chegarmos a Inhaca vamos ter sol e uma boa vida. Mas o barco vai chegar a Inhaca. A minha pergunta não foge muito disso. Como disse, a dívida disparou nos últimos anos. Por exemplo, em 2008 eram quase 4 mil milhões, em 2013 subiu para 6,8 mil milhões, em 2015 passou para 11 mil milhões. Em poucos anos a dívida subiu 7 mil milhões. A minha pergunta é como é que chegamos tão alto sem as condições para poder pagar esta dívida? Com tanta massa crítica que o país tem, com tantas instituições que foram criadas, como é que não foi possível prever este risco? Como diz, estamos no meio do mar, nem para frente, nem para trás. Foi previsto. Foi previsto, foi dito, foi discutido. E nós todos sabemos como é que toda a discussão que era desalinhada com os argumentos oficiais era tratada na altura, não é? Portanto, essa situação foi prevista pelos apóstolos da desgraça. Esta situação foi prevista pelos distraídos. Esta situação foi prevista por mais quê? Quais eram os outros nomes? Os que sentavam em cima do muro. Os tagarelas. Esta situação foi prevista pelos agentes da mão externa. Foi prevista. Há muitos anos que andamos a discutir isso. Em 2012 discutimos isto, em 2011 publicámos artigos sobre isto, em 2013 discutimos isto, em 2014 sugerimos que a questão da dívida, 2013 para as eleições locais, 2014 para as eleições gerais, sugerimos que a questão da dívida fosse prioridade na discussão, antes das promessas dos partidos, deixar as promessas dos partidos, vamos discutir como vamos resolver o problema da dívida e no processo de pensar a dívida, pensar como é que podemos ir para a frente, o que é que podemos fazer. E nessa altura fomos chamados o quê? Oposição, fomos chamados não sei o quê. Portanto, há um processo de discussão na nossa sociedade que ocorre fora das instituições oficiais,
que as instituições oficiais nunca quiseram ouvir. E não só não quiseram ouvir, hostilizaram. E perderam a oportunidade de usar capacidade nacional gratuita para benefício, pelo menos benefício do pensamento crítico. Eu percebo o que está a dizer. Sente, por exemplo, que hoje, atualmente, esse grupo, essa massa crítica que está fora das instituições públicas, é agora ouvida? Sua voz... Eu não sei se é ouvida, pelo menos do ponto de vista formal não é tão hostilizada, mas eu não estou a tentar dizer que existe uma massa crítica fora das instituições que tem razão. Sim. E que a massa crítica dentro das instituições está errada. Eu não estou a tentar dizer isso. Existe no nosso país capacidade de pensar dentro e fora das instituições, mas é preciso que essa capacidade de pensar seja libertada, seja ouvida. Nós não temos que concordar uns com os outros, mas temos que ser capazes de pensar com racionalidade. Há pouco tempo saiu um artigo na imprensa tentando justificar o endividamento. E o endividamento é justificado em termos de soberania. Qual é a soberania que este endividamento permite defender quando ele põe em causa a soberania financeira, económica e política do país? Que soberania que estamos a tentar defender? O argumento vai mais longe porque justifica a tomada de decisões ilícitas pelo governo, anticonstitucionais, por causa do contexto político. Ora, se o governo tem o poder discricionário de cumprir ou não cumprir a Constituição em função dos seus interesses, que tipo de país e de democracia é esta em que nós estamos a viver? Então, isto não pode ser, este tipo de situação não pode ser. Ela não explica a crise, mas é parte do processo. Portanto, nós estamos a falar da crise da dívida, mas não é a crise da dívida simplesmente, é uma crise mais profunda da economia, que tem raízes estruturais nas estruturas produtivas afuniladas, desarticuladas, que a economia tem, mas além disso, há uma crise de sociedade, há uma crise de projeto social. Que tipo de sociedade que nós temos em que somos capazes de pôr em causa o país, de pôr em causa a economia do país para prosseguir objetivos, ou, não sei se são obcecados, se são o quê, mas objetivos orientados para um processo de acumulação primitiva de capital por um pequeno grupo de pessoas que acha que tem direito a fazer isso, e pomos em causa todo um projeto nacional. Pomos em causa, inclusive, o projeto, porque essas pessoas que acham que hoje têm direito de ser ricos desta forma, no passado lutaram e usam como legitimidade para justificar o serem ricos hoje. E o ponto, às vezes, quando nós discutimos isto, as pessoas dizem que vocês não querem ver moçambicanos ricos. Não é verdade. Nós não queremos ver apenas um punhado de moçambicanos ricos e a grande massa de moçambicanos pobres. Não é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver todos os moçambicanos a terem a possibilidade de viver bem. E esta não é uma maneira de termos a possibilidade de viver bem. Muito bem, professor. Em relação à dívida externa, o governo já revelou os dados e nós temos uma ideia dos problemas, como é que acaba de explicar. Mas há também a dívida interna, sim, que é aquela que é feita aqui pelo governo. E nós temos estado a acompanhar que esta dívida também está a crescer. Ronda agora os 2 mil milhões de dólares. É uma dívida cara, porque as nossas taxas de juro assim as colocam. Como é que olha para a saúde do nosso endividamento interno? Sim. Se não há o risco também de cairmos na situação que vivemos em relação ao crédito externo? Quer dizer, o endividamento interno é um problema enorme no país. Quer dizer, o primeiro sinal de crise, de tensão com a dívida foi precisamente o endividamento interno. Porque a economia de Moçambique é pequena e o endividamento interno disparou. E a coisa interessante é que até 2014, aproximadamente, nós estávamos a ter em média anual, um aumento da dívida pública interna na ordem dos 300 milhões de dólares por ano. 300 milhões de dólares é aproximadamente aquilo que nós poderíamos cobrar se cobrássemos impostos na Mosal, na Sazol e na Quermer.
Yeah? Essas três? Só nessas três. Não estou a falar de outras grandes empresas, estou a falar em três. Só a Mosal seria uma volta de 120, 130 milhões de dólares por ano, se cobrássemos impostos. Portanto, se nós cobrássemos impostos em três empresas que estão a gerar lucros, no caso da Mosal, há mais de uma década, a década e meia, no caso da Sasol, há uma década, no caso da Kenmare, há meia década, se nós cobrássemos impostos nestas empresas, nós não precisaríamos de fazer endividamento interno, mantendo o mesmo nível de despesa. Agora, o endividamento interno é, em parte, o resultado desta incapacidade de mobilizar recursos domésticos e, portanto, o Estado tem que recorrer a endividamento de curto prazo para fazer face às despesas correntes. Por outro lado, é também o resultado da dependência externa do orçamento, que é dependente muito dependente de doadores e se os desembolsos atrasam, há buracos orçamentais e o Estado recorre a endividamento interno para cobrir esses buracos. O que é que aconteceu? Foi que, qual é o impacto disso? O impacto disso é que o Estado, para manter o fluxo de recursos para o seu financiamento, provocou aquilo que se chama o crowding out do sistema financeiro doméstico. Portanto, retirou liquidez do sistema financeiro para financiar o déficit orçamental. E à medida que a dívida pública externa aumentava, e sobretudo aumentava a dívida comercial, que é de curto prazo, é muito mais cara e, além disso, é muito difícil de renegociar. Portanto, à medida que aumentava a dívida comercial, as pressões sobre o orçamento aumentavam, as pressões sobre o serviço de dívida aumentavam e o Estado recorria mais e mais a emissões públicas para financiar a dívida. O impacto disso foi que, por um lado, a intervenção do Estado no sistema financeiro doméstico para se autofinanciar fez subir os juros e tornou os juros domésticos inelásticos, não responsivos às políticas monetárias expansionistas do Banco de Moçambique quando este as adotava. Portanto, quando o Banco de Moçambique baixava as taxas de referência, os juros não baixavam, mantinham-se altos. E, por outro lado, tornou o sistema doméstico muito mais especulativo. Neste momento, o que os bancos domésticos gastam, investem em títulos de dívida do Estado, é igual, a soma que eles investem anualmente é, em média, igual ao que gastam na indústria, na agricultura, no turismo, nas pescas e nos transportes, tudo junto, ok? Portanto, cerca de um terço, portanto, o item mais importante do portfólio dos bancos, neste momento, dos bancos comerciais em Moçambique, são títulos de dívida. Quer dizer, nós temos um sistema financeiro cada vez mais especulativo, cada vez menos interessado na pequena e média empresa e cada vez mais inacessível a essa pequena e média empresa. Portanto, a intervenção do Estado para se autofinanciar através do endividamento público doméstico tem implicações que são muito para além de se esta dívida é sustentável ou não. As implicações são estruturantes, elas mudaram a natureza do sistema financeiro doméstico, tornaram-no especulativo, ajudaram a concentrar-se mais, ficar mais monopolista e menos interessado na atividade produtiva. O negócio principal dos bancos e da Bolsa de Valores de Moçambique neste momento é a especulação com dívida. Yeah? Ora, para uma economia carente de empregos, carente de comida, carente de atividade produtiva, etc., essa não é o melhor caminho. Portanto, a política de endividamento, com grande recurso ao capital internacional, comercial, para financiar projetos muito afunilados no complexo mineral energético, por um lado, agravou o facto de que a economia de Moçambique é incapaz de produzir para si própria, ela produz muito poucos produtos para exportação, e são produtos primários, e, por outro lado, tornou a economia incapaz de mobilizar recursos e capacidades para poder diversificar e para poder articular. Este é o grande impacto estruturante e estrutural da política de endividamento público. Muito bem, professor. Feita esta radiografia, vamos olhar para como é que o país sai desta situação. Começamos por olhar para o documento do Fundo Monetário Internacional, que já há algumas semanas fez o diagnóstico
conversou com o Ministro da Economia e Finanças, Indústria e Comércio, reuniu com o Primeiro-Ministro, reuniu com o Presidente da República e publicou um comunicado onde avança que a taxa de crescimento vai desacelerar bastante, em cerca de 3%, que a dívida cresceu, como disse no princípio. Concorda com esta radiografia que o FMI fez, ou o problema é mais grave do que aquilo que nos é dado a ver neste momento? Quer dizer, a radiografia do FMI, para mim, não é uma radiografia. Não é? A radiografia do FMI é a mesma coisa que eu olhar para si e dizer o senhor é um homem, é um ser humano. Como ser humano tem olhos, nariz, etc. Quer dizer, toda a gente sabe isso. Portanto, a radiografia do FMI eu não achei interessante, a radiografia não achei interessante de modo nenhum. E para mim é preocupante que o enfoque continua a ser sobre a insustentabilidade fiscal da dívida, por um lado, e, por outro lado, a taxa de crescimento. Por que isto é para mim preocupante? Primeiro, a insustentabilidade fiscal da dívida não é um rácio. O FMI tem aquele rácio dos 30%, mas isso não é uma coisa matemática, não é? Porquê? Porque a sustentabilidade fiscal da dívida é um problema político. Depende da capacidade política do Estado de impor austeridade em outras despesas para poder servir a dívida. Ora, onde é que a austeridade vai cair? Para eu poder pagar o serviço, seja 30% ou 50% ou 100%, onde é que a austeridade vai cair? Vai cair na escola, vai cair na saúde, vai cair no transporte público, vai cair na segurança social, etc. Quem são as pessoas mais afetadas por isso? As pessoas mais afetadas por isso são aquelas que dependem disso. Se eu tenho recursos para ir à escola privada, ao hospital privado, tenho transporte privado, etc., eu não sou muito afetado por isso. Mas a maioria esmagadora dos moçambicanos essa maioria esmagadora dos moçambicanos não pode ir à escola privada, não pode ir ao centro de saúde privado, não pode ir ao transporte privado e precisa de segurança social. E esses vão ser os mais afetados. Então, quando a gente faz decisões sobre sustentabilidade fiscal, estamos a fazer decisões políticas que representam a capacidade política que o Estado tem. Por que é que nós não vamos renegociar os contratos com os megaprojetos? Por exemplo, em vez de discutir sustentabilidade da dívida do ponto de vista fiscal, que, como eu disse, que representa a capacidade política do Estado de reprimir despesas para priorizar outras, não é? Por que não dizemos, ok, em vez de ir prejudicar os pobres, vamos tirar os recursos aos megaprojetos, vamos mobilizar as receitas fiscais aos megaprojetos. Aí o assunto já mudaria de figura, porque não estaríamos tanto a discutir se a dívida é fiscalmente sustentável, estaríamos a discutir se temos a capacidade de financiar a expansão, ou a manutenção ou a expansão da despesa pública numa ótica de diversificação, etc. Portanto, o primeiro ponto é que o enfoque em sustentabilidade muitas vezes não considera ou negligencia o facto de que a sustentabilidade é socialmente construída, é uma coisa politicamente construída, não é um rácio matemático. Isso vai depender da capacidade do Estado de reprimir umas despesas Exato. para priorizar outras despesas. Portanto, este é o primeiro aspecto. Sobre o segundo aspecto, a taxa de crescimento, eu não estou muito preocupado com a taxa de crescimento de Moçambique. É evidente que se a taxa de crescimento de Moçambique baixar 3 pontos percentuais, quer dizer, passar de 7 para 4, isso tem um impacto na credibilidade da economia e vai ter um impacto dominó negativo nos influxos de capital externo dentro da economia. Uma das razões porque a dívida foi contraída a esta velocidade foi porque o processo de acumulação privada de capital em Moçambique dependia dos influxos de capital externo. Os influxos de capital externo dependem da credibilidade que a economia tem fora e a intervenção do Estado foi para manter essa credibilidade, incluindo manter as taxas de crescimento elevadas. Portanto, se a taxa de crescimento cair agora, nós temos um efeito dominó ao contrário, portanto o capital começa a sair, começa a não vir. É aquilo que se chama a implosão da bolha económica. Agora, portanto, esse é um problema. Mas, por outro lado, a questão principal não é a taxa de crescimento, a questão principal é o tipo de crescimento que nós temos. Vou colocar a questão da seguinte forma. A nossa taxa de crescimento nos últimos 10 anos foi sustentada por dívida pública e explodimos, portanto, a economia explodiu. Ok,
Se eu desacelerar essa taxa de crescimento, isso não é necessariamente mau, porque de facto o que eu está a permitir fazer é repensar a direção da economia e realocar os recursos. Mas vai ter sempre efeitos na vida das pessoas, sobretudo das mais carenciadas, como disse. O ponto é que a taxa de crescimento elevada antes não beneficiou as pessoas carenciadas, ou beneficiou. Não. O exemplo disso é que a economia, durante os 10 anos de mandato do presidente Guebuza, acelerou em relação a antes. Nunca tivemos a economia a crescer tão depressa, cresceu uma média bastante elevada, em média, durante aquele período. No entanto, o número de pobres aumentou 2 milhões. A pobreza não diminuiu. Portanto, aquele crescimento... O problema está no tipo de crescimento. Exatamente. Aquele crescimento não beneficiou as pessoas carenciadas. Agora, o ponto é o tipo de crescimento. Esse é o ponto que eu queria chegar, não é? Portanto, focar na taxa, embora a taxa seja importante, focar na taxa apenas não é a questão. Castelo, está em focar no tipo de crescimento, a estrutura. Ainda vamos discutir esse tópico na questão da produção. Nós vimos o comunicado do FMI, uma das coisas que o FMI diz é que deve-se criar um pacote urgente e decisivo de medidas políticas. Hoje o governo também emitiu um comunicado onde disse que vai aplicar medidas de austeridade correspondentes a 10% das despesas do Estado, ou seja, vai cortar 10% das despesas do Estado. Mas para que as pessoas entendam onde é que se vai cortar, como é que se vai cortar, como é que todos nós vamos sentir estes cortes. Porque já sabemos que vêm dias difíceis, mas como é que se vai montar estas medidas de ajustamento e sobre quem é que vai incidir? Ok. O governo ainda não disse quais são as medidas que vai adotar. O governo tem estado a dizer que não vai cortar nas despesas sociais, mas neste momento acho que qualquer coisa que o governo diga ninguém acredita, porque a credibilidade está bastante má, não é? Em 2015 o Ministro da Economia e Finanças disse que ter um estoque de dívida elevado era muito bom porque nos dava visibilidade internacional. Ainda em 2015, quando explodiu a questão da dívida secreta, o Ministro da Economia e Finanças disse que era um erro do FMI, etc. Portanto, quer dizer, depois de tantos erros, para pôr a coisa minimizada, depois de tantos erros, fica muito difícil acreditar naquilo que o governo diz. É preferível esperar pelo que o governo faz, em vez de ouvir o que o governo diz. Agora, eu quero colocar duas coisas. Quer dizer, primeira coisa, eu penso que estas medidas, sejam elas quais forem, têm impactos tão grandes para Moçambique e para os cidadãos, que nós devíamos discutir essas medidas. Não é o governo ir beber as medidas que o FMI manda e depois vir dizer temos que implementar porque, temos de crise e dois, os doadores obrigaram a implementar. Não é isso. Nós podemos perfeitamente aumentar a nossa capacidade negocial frente ao FMI e frente aos credores se nós tomarmos medidas ofensivas. O que quer dizer com ofensiva? Não é ofender pessoas, sim. É ofensivas no sentido de nós não esperarmos que nos digam o que fazer, nós pensarmos e dizermos quais são as coisas que nós não vamos sacrificar, quais são as coisas que nós podemos sacrificar e adotarmos medidas correspondentes a isso. Ora, nós temos que pagar 2,2 bilhões de dólares de dívida ilícita, uma parte da qual era secreta, portanto era duplamente ilícita, outra parte era apenas não discutida no Parlamento, portanto era ilícita num vetor. Se esta dívida é ilícita, em primeiro lugar, em segundo lugar, não foi dívida contraída para benefício do país, foi contraída para avalizar investimento privado, privatização da defesa e segurança e outros projetos que nós completamente desconhecemos ainda. Porque é que o país e o povo têm que pagar esta dívida? Então, uma das primeiras medidas que a gente deve tomar é recusar pagar a dívida ilícita, expropriar os bens e ativos das chamadas empresas e de outros que beneficiaram deste endividamento ilícito, devolver o dinheiro e nós não vamos ter que pagar, vamos reduzir os sacrifícios. Se os sacrifícios... De qualquer forma, uma decisão desta tinha que vir de poder político, judicial, e não necessariamente... Exato, o FMI não vai dizer para a gente fazer isso, porque isso é uma decisão política tão séria
que o FMI não vai dizer para fazer isso. Nas conversações podem sugerir, podem insinuar. Sugeriu-se a auditoria internacional. Mas nunca vai dizer para fazer isso. Mas, por exemplo, o embaixador da União Europeia em Moçambique já disse que não faz sentido pagar a dívida ilícita. E toda a gente deve concordar com isso. A dívida é ilícita, não serviu para Moçambique, por que é que nós vamos pagar? Se o seu vizinho fizer uma dívida que põe em causa o edifício onde vocês moram, o senhor vai querer pagar essa dívida do seu vizinho? Dizer, não, desculpa lá, esse problema é dele, vamos resolver o problema dele, não é? Então, a primeira coisa é que nós devemos expropriar os ativos de quem beneficiou desta dívida, sejam empresas, sejam indivíduos, etc., e devolvê-los. E não vamos ter que pagar. Para isso, é preciso termos uma auditoria independente, provavelmente tem que ser internacional, e muito rigorosa, que nos permita exatamente identificar que dívida, que tipo de dívida, quais as condições e quem beneficiou, porquê que foi feito, etc., para se poderem tomar medidas. Mas acha que esta recomendação, que foi a recomendação que o FMI colocou também, acha que há espaço, olhando para o quadro político do nosso país, acha que poderá haver esta auditoria internacional independente? Esse é o problema, nós temos que criar este espaço. E é por isso que eu coloco a questão. Em vez de nós irmos ter negociações com o FMI, que nós, cidadãos, não sabemos o que é que estão a negociar em nosso nome e para nós pagarmos, mas não sabemos o que é que estão a negociar. E depois vêm com uma cartilha, e o G40 vai usar isso perfeitamente para dizer os doadores impuseram, os doadores são imperialistas, etc. Yeah? Em vez de fazermos isso, por que é que nós não acertamos entre nós, moçambicanos, no Parlamento, onde quer que seja, qual é a nossa estratégia sobre esta questão? Vamos parar disso. O Governo já foi várias vezes ao Parlamento. Mas nunca apresentou nada. O Governo foi ao Parlamento para omitir informação, para não dar informação completa, etc. E o Parlamento tem dois partidos lá dentro que estão mais interessados em insultarem-se mutuamente, em guerrearem-se, do que em resolver os problemas do país. Mas este assunto é um assunto que diz respeito a todos. Eu vou pagar isso, o senhor vai pagar isso. Não só os nossos filhos vão pagar isso, os nossos netos que ainda não nasceram vão pagar isso. Nós podemos aceitar isso dessa forma? Devemos aceitar isso ou devemos dizer não? Sim, nós temos que tratar do nosso país, somos todos moçambicanos, então vamos lá discutir qual é o caminho. Vamos proteger aqueles que cometeram atos que lesam a economia, que violam a Constituição e põem em causa a nossa soberania. Vamos proteger esses. Vamos proteger essas empresas, vamos proteger esses indivíduos, essas instituições, ou vamos proteger o povo, a soberania e o país? O que é que vamos proteger? O que é que não podemos sacrificar? E o que é que podemos sacrificar? Então, o primeiro ponto que eu penso que esse responsabilização, é uma questão de responsabilização e uma questão de fazer o write-off da dívida ilícita, mas o write-off tem que ser feito devolvendo o dinheiro. O dinheiro não é do país, o dinheiro não é do povo, o povo não beneficiou com isso, o país não beneficiou com isso, devolvam o dinheiro. Estas empresas que receberam o dinheiro ainda não fizeram as coisas que receberam o dinheiro para fazer. Então, se ainda não gastaram o dinheiro está em algum sítio. Mas como é que olha também para o papel do FMI? Nos últimos anos, o FMI vinha nos dizer que a economia moçambicana é robusta, lançava alguns recados, mas nas entrelinhas, e nunca foi tão incisivo, sobretudo em relação à dívida. Como é que olha para o papel do FMI, sendo também o conselheiro financeiro do nosso governo? Quer dizer, o FMI tem uma abordagem do mundo que é monetarista, neoliberal e não é favorável ao desenvolvimento de países como Moçambique. Aliás, não é favorável ao desenvolvimento de nenhum país. Olhemos para a crise na Europa, para a crise no mundo inteiro. O FMI não previu nenhuma crise, não resolveu nenhuma crise até hoje. E há pouco tempo, a diretora-geral do FMI estava a lamentar-se que o modelo neoliberal que foi seguido pelo FMI nos últimos anos, nas últimas 3 ou 4 décadas, de facto se provou mais custoso do que benéfico para a economia. Está bom, a gente está a dizer isso antes do modelo ser implementado. Então, qual é a vantagem de estar a dizer isso agora? Portanto, o FMI não é solução, o FMI para mim, nunca foi um exemplo de capacidade internacional de lidar com problemas desta natureza. De toda a maneira, nós chegamos a uma situação em Moçambique em que a nossa política fiscal é tão retrógrada
tão favorável ao grande capital e tão desfavorável à pequena e média empresa e aos cidadãos em geral, e que a nossa política de despesa pública é tão favorável ao grande capital e tão desfavorável para a pequena e média empresa e para os cidadãos em geral, nós chegámos a uma situação em que o FMI ficou menos reacionário do que o nosso governo. Quer dizer, as nossas políticas fiscais ficaram mais à direita do FMI, o que é muito difícil de dizer, de aceitar que aconteceu. O FMI ficou, num certo sentido, mais progressista do que o nosso governo. A outra questão, e foi uma questão que discuti quando a missão da FMI estava aqui, tivemos a ocasião de conversar e a questão foi colocada por nós, por pessoas do IES, é que durante os primeiros 20 anos de acordo entre Moçambique e o FMI impediu o governo de gastar. Por exemplo, uma das proibições era não contrair dívida comercial. Ora, proibir de gastar não é a mesma coisa que ensinar a gastar bem. E o que nós temos que fazer não é não gastar, é gastar bem. Ora, nós nunca aprendemos a gastar bem. Em contrapartida, criámos um enorme espaço de dívida que pessoas decidiram, num dia, que podiam usar, mobilizar créditos comerciais do resto do sistema financeiro internacional, fugir ao controle do FMI, fugir à supervisão dos doadores e, por essa via, seguir uma política macroeconómica que destruiu a economia de Moçambique. Agora, nós passamos de uma situação em que não se gasta, não se usa, mesmo quando é possível, para uma situação em que tens o espaço, explora. O espaço de dívida ficou uma espécie de uma mina em que nós tiramos toda a reserva de recurso natural que lá estava num espaço muito curto e gastou, já não há espaço. Então, esta é uma coisa que o FMI pela qual o FMI é também responsável. A última coisa é que o FMI, como os doadores, têm compromissos políticos com o governo. E o FMI e os doadores são também responsáveis por, durante algumas décadas, terem rejeitado a crítica, o debate dentro do nosso país, porque essa crítica e esse debate, que colocavam perguntas, dúvidas e questões fundamentais sobre a nossa trajetória de desenvolvimento, punham em causa a imagem que eles queriam lançar de um país que era exemplo para o resto do mundo, que era a maneira deles poderem garantir algum tipo de legitimidade para as suas próprias abordagens. Portanto, eles também são culpados por isso. E, finalmente, o endividamento público em Moçambique não é só culpa do governo ou culpa de algumas pessoas do governo, porque eu acho que o Conselho de Ministros, na altura, nem tinha conhecimento desses processos, eram algumas pessoas do governo. Não é só isso. O endividamento público em Moçambique é também a responsabilidade do grande capital internacional, em especial capital financeiro. Como é que os bancos, como o Credit Suisse, o BTV, etc., dão créditos tão irresponsáveis e em condições tão pouco legítimas a um governo de um país pobre? Como é que fizeram isso? Mas não é pelo fato de haver garantias soberanas? Quais garantias? E até agora estas dívidas estão a ser pagas exatamente por quais garantias? As garantias que nós demos a esses bancos foi o povo. Nós demos a vida do nosso povo como garantia. As pessoas vão dizer, não, demos o gás, demos carvão. Onde está esse gás, esse carvão? Esse gás e esse carvão estão no futuro. Hoje estamos a dar a vida do povo moçambicano como garantia. Professor Castelo, ainda vamos falar sobre esses tópicos. Vamos ter agora que observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a discutir a situação econômica do país. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil. Vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é
Como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X? É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa O País Econômico. Aqui discutimos a situação econômica do país com o economista Castelo Branco. Professor, o país está endividado, fez aqui uma descrição bastante exaustiva sobre os problemas que nós temos. A questão que se faz, que é feita é como é que nós saímos daqui? Como é que com esta dívida conseguimos pagar esta dívida? O que se faz com esta dívida para que o país possa equilibrar as suas contas, construir escolas e, acima de tudo, dar uma esperança à população? Okay. A primeira questão, eu penso que nós temos que fazer uma auditoria independente, provavelmente internacional, extremamente rigorosa da dívida, com objetivos de identificar exatamente qual é a situação, onde estão os recursos, que tipo de problemas nós temos e quem é responsável. Quem é responsável podem não ser indivíduos, por exemplo, podem ser processos. Pode haver processos no nosso sistema que são responsáveis por estes erros. Ou, dependendo das conclusões da auditoria, também podem ser crimes, mas a auditoria é que tem que mostrar isso. Então, primeiro ponto, nós precisamos disso, nós precisamos de saber exatamente qual é a situação. É o problema? E temos um problema de enorme endividamento com grandes implicações no país, mas este endividamento não parou, continua, porque temos, preciso ver, quando nós estamos a dizer que temos 12 bilhões de dólares de estoque de dívida, esses são a componente dos empréstimos já desembolsada. Mas, por exemplo, nós temos a ponte da Catembe, há apenas uma parte desses empréstimos que foi desembolsada que está no estoque de dívida, não está toda a ponte. Há de haver mais desembolsos. Temos a estrada circular, temos outros projetos desta envergadura que têm o mesmo tipo de problema. Portanto, se nós a dívida ainda vai pesar. Ainda vai pesar mais. Se nós, a auditoria deve nos permitir ver isso. Não só o fluxo de dívida, portanto, o que é desembolsado e, portanto, tem que ser pago, mas quais são os contratos que nós já firmamos e as partes desses contratos que ainda não estão desembolsadas, mas que vão ser desembolsadas se nós não cancelarmos esses projetos. Portanto, a auditoria é muito importante para apurar a situação, para apurar o futuro, olhar para as condições, identificar responsáveis e, como eu disse, responsáveis não são só pessoas, podem ser processos, podem ser a forma de organização de instituições, etc. Que é preciso corrigir tudo isso. A segunda coisa, nós não podemos pagar a dívida ilícita. É
ilícito pagar a dívida ilícita e é injusto pagar a dívida ilícita. Já explorou muito então, esse campo. Isso aí nós não devemos pagar, nós devemos recuperar os ativos e devolver o dinheiro. A terceira coisa é devemos ter muito cuidado com a política de despesa e política fiscal. Por um lado, temos que mobilizar recursos domésticos. E onde é que nós podemos ir mobilizar os recursos domésticos? A grande reserva ociosa de recursos fiscais são os megaprojetos que geram lucros, portanto, temos que ir buscar nesses megaprojetos. Não é na pequena e média empresa e nos trabalhadores, é nesses megaprojetos. Castelo Branco é muito conhecido, sobretudo pela defesa que faz em relação a isso. Mas como é que isto seria feito? Como é que o governo pode desencadear o processo? Porque não é um debate pacífico. Não é um debate pacífico, mas tem que ser um debate determinado. Tem que haver determinação nesse debate. Nós já sugerimos modelos para fazer isso, há anos que estamos a sugerir modelos diferentes para fazer esse tipo de coisa. Uma coisa fundamental é ter uma aliança política nacional e internacional que apoie o governo a fazer isso e ter o desenvolvimento de capacidade técnica para poder fazer as negociações. A aliança política significa, por um lado, a sociedade moçambicana mobilizar-se à volta destas questões e dar apoio a este processo. A aliança internacional significa mobilizar instituições como o FMI, o Banco Mundial, doadores, etc., os parlamentos dos países onde estas empresas se situam, para colocar a questão que nós temos que recuperar, temos que renegociar os contratos. É preciso ver, por exemplo, que em junho de 2014, na cimeira do G8, do grupo dos 8 países mais desenvolvidos no mundo, foi decidido, nessa cimeira, acabar com os paraísos fiscais, acabar com as isenções fiscais redundantes, sobretudo apoiar os países em vias de desenvolvimento, que é o nosso caso, a renegociar contratos com as multinacionais para que estas multinacionais passem a pagar impostos nesses países. Ora, é possível remobilizar esse tipo de apoio se nós quisermos. Não estou a dizer que é fácil, não há nenhuma destas coisas é fácil, mas eu prefiro lutar e despender o meu suor e o meu sangue a conseguir coisas justas do que a conseguir coisas injustas, como, por exemplo, fazer a população pagar por uma dívida que não é sua. Portanto, este é um ponto, mobilizar recursos nacionais. Mas o outro ponto é que a grande causa da dívida e que vai continuar a fazer crescer a dívida é a política de investimento público. São os bilhões gastos em projetos que não são projetos de prioridade do ponto de vista de resolução dos problemas da pobreza, do desenvolvimento alargado, da articulação e diversificação da base produtiva, da geração de emprego decente, etc. Nós temos que fazer a revisão desse portfólio de investimento público e temos que ter a coragem de cancelar projetos. Mas para isso, de novo, é preciso negociar, é preciso ter a capacidade de negociação e é preciso ter a base política para fazer isso. Portanto, o governo deve ter todo o interesse. Se o governo realmente quer resolver o problema, deve ter todo o interesse em conseguir fazer ter um consenso nacional e um consenso com instituições internacionais que nos podem apoiar no processo. Mas, portanto, o governo deve ter todo o interesse em discutir estas questões dentro do país de maneira aberta. Ninguém vai acusar o atual governo dos problemas ocorridos no passado. E, neste momento, acusar, nem que eu acuse o responsável, não resolve nada. Neste momento, acusar em si não resolve nada. Então, vamos discutir aquilo que eu coloquei antes, que era o que é que nós não podemos sacrificar e o que é que devemos sacrificar. Então eu coloquei estas questões: auditoria, devolução dos recursos da dívida ilícita, nem que tenhamos que expropriar os ativos dos que beneficiaram do processo, correção dos processos e das instituições que permitiram que esta situação acontecesse, mobilização de recursos domésticos através de vários mecanismos, um dos quais é a renegociação dos contratos com os grandes projetos que geram lucros, e revisão do portfólio de investimento público, incluindo, se necessário, o cancelamento de projetos que estão em curso. Temos de ter a coragem de fazer isso, a determinação de fazer isso, a capacidade técnica para negociar isso e a capacidade política. E a capacidade política constrói-se com consenso. Com consenso. Diz isso numa altura em que Moçambique está
a negociar 2 importantes projetos na bacia de Rovuma, que são os projetos de exploração de gás nas mãos da ENE e de Anadarko. O país está a fechar o pacote de negociação num momento de total descredibilidade, de total fragilidade. Como é que olha para este processo, vê erros na forma como isto está a caminhar? Não são estes projetos também uma oportunidade para o país conseguir receita e, em parte, ter almofadas para conter a situação difícil que o país atravessa atualmente? Bom, o governo ainda não discutiu com o país, não é com o vosso jornal, é com o país todo, o que é que vai conseguir desses projetos. Isso ainda não foi discutido. Vai conseguir quando? Daqui a 6 anos, daqui a 7 anos, como é que vamos viver até lá? O que é que vai acontecer até esse período? Há um famoso economista que dizia, a longo prazo estamos todos mortos. Então, o que é que vai acontecer entretanto? Esta ponte entre a situação atual e esse futuro brilhante de que a gente fala, esta ponte é feita de quê? Quem a constrói? Como é que se faz? Ou vamos afogar-nos na travessia? Segundo ponto, qual vai ser a situação dos mercados internacionais nessa altura? Os preços vão estar em baixa? Como é que vão estar? O rendimento é incerto. Além de incerto, é um rendimento que já está comprometido com o endividamento que aconteceu. Portanto, qual é o benefício líquido para o país, além de pagar a dívida que foi mal contraída? A outra questão é que estamos a negociar em condições de fraqueza, como disse, e isso significa que a tendência é pôr as coisas ao desbarato, não é? Houve uma notícia há um tempo atrás que dizia que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos ia vender 1/3 das suas ações no gás, que ia permitir mobilizar 2 bilhões de dólares ou qualquer coisa do género, mas também faz perder soberania do Estado sobre esses recursos a longo prazo. Então, o que é mais importante? São os 2 bilhões de dólares que nós vamos ter agora e depois perdemos para sempre esse recurso, ou uma estratégia diferente de tratar a questão da dívida. Vamos negociar com a ENE em que condições? Vamos dar infraestruturas em que condições? Nas condições atuais, estar a utilizar estas negociações com grandes multinacionais para socorrer uma situação de emergência da economia nacional é muito perigoso. Agora, eu não posso dizer que o governo está a fazer é errado ou correto, porque não sei. Mas aquele recurso é um recurso nacional. Na Constituição está escrito que é um recurso nacional. Está escrito que é um recurso do Estado. Portanto, a decisão sobre esse recurso deve ser alargada a todos os moçambicanos. A discussão sobre este processo tem que ser alargada. Por exemplo, quando o Ministro da Economia e Finanças foi renegociar a dívida da Ematum, ele disse no Parlamento o que é que ele ia fazer. Ele disse, nós vamos tentar atingir uma taxa de juros mais baixa e vamos tentar alargar o prazo de pagamento. Portanto, ele anunciou qual era a sua estratégia. Podes concordar, podes discordar, mas ele anunciou. É isto que a gente vai tentar fazer. O que aconteceu foi diferente. De facto, nós ficámos com uma taxa de juros muito mais alta do que tínhamos antes e aliviámos o serviço de dívida a curto prazo por passarmos o pagamento de capital para 2023. Mas nós vamos pagar 1,44 bilhões de dólares por um empréstimo de 850 milhões, dos quais 600 milhões a gente não sabe o que é que foi. Okay? Mas ele anunciou isto. Por que é que não é possível fazer a mesma coisa com estes grandes projetos? Não é preciso vir discutir todos os detalhes do projeto. Há coisas que provavelmente não são possíveis de discutir, mas há muitas que são, sobretudo a estratégia do governo. O que é que o governo está a fazer? Quais são as garantias que temos? Quais são as coisas que vão ser feitas? E podermos discutir isso com seriedade. Não é discutir com insultos e não sei o quê, é discutir com seriedade. O problema é muito sério. Então, estas são questões que eu coloco, que é, nós estamos a sair de uma situação em que estamos seriamente a criticar o secretismo de um governo que chegou ao nível, ao extremo de contrair dívidas secretamente, com argumentos irracionais, mas estamos a continuar na mesma linha, porque as negociações com a FMI não sabemos o que é que são, as negociações com a ENE e a Anadarko não sabemos o que é que são, e isso são coisas que afetam profundamente a nossa vida, então temos que discutir isso. Muito bem. Professor Castelo, sempre que o país está em crise,
o discurso que vem à tona é o discurso da produção. Temos que produzir e que a agricultura é a base de desenvolvimento. Eu lembro-me, e creio que também está lembrado, em 2011, quando houve a turbulência por causa do preço do petróleo e o preço da farinha de trigo, entre outros produtos alimentares, o governo criou um plano de 2011 e previa que em 3 anos seríamos autossuficientes nos produtos mais básicos. Hoje ouvimos este discurso, quer do Presidente da República, quer do Primeiro-Ministro, sobretudo no Parlamento, agora que o governo esteve lá, a dizer que o problema está na produção. O problema não está na dívida, o problema não está no dólar, o problema está na produção. Desde que estudamos, desde 1975, está lá na Constituição que a agricultura é a base. A minha pergunta é, mas por que é que não produzimos? Por que é que o país não produz? Por que é que o país não consegue ser autossustentável, sobretudo nos produtos mais elementares? Ok. A primeira questão é que eu não acho que o país não produz. A questão que a gente deve colocar é o que é que o país produz. Em que é usada a riqueza que é gerada no país. E nos últimos 10 anos, últimos 12 anos, a riqueza usada no país, a riqueza gerada no país foi usada para concentrar a base produtiva à volta do complexo mineral energético. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a construir infraestruturas, estamos a extrair carvão, estamos a extrair gás em pande, estamos a produzir alumínio, etc. Nós olhamos para a estatística nacional, a economia está sempre a crescer. Portanto, para mim é um bocado estranho que o mesmo governo que num ano lança foguetes a dizer que nós estamos a crescer tanto, não sei o quê, no ano seguinte diz que o problema é que temos que crescer mais. Desculpa lá, isso parece um bocado que vamos entrar no problema da física quântica do gato do Schrödinger, que está simultaneamente morto e vivo. Portanto, nós temos uma economia que simultaneamente cresce muito rapidamente e não produz. Então temos que decidir exatamente o que é que queremos, ou cresce rapidamente ou não produz. Portanto, este discurso é muito falacioso e é um bocado um discurso para distraídos, não é? As pessoas depois vão facilmente entrar na coisa de que é preciso produzir mais, etc. O problema para mim é o que é que a gente produz. A economia cresce como? O que é que a gente faz? Portanto, a questão não é tanto temos que produzir mais, é o que é que nós neste momento estamos a produzir. Uma questão de foco. Nós estamos a produzir alumínio, mas não estamos a produzir comida. Nós estamos a extrair carvão, mas não estamos a produzir comida. Nós estamos a extrair gás, nós estamos a produzir comida. E os recursos que saem do alumínio, do carvão, do gás, das areias pesadas, etc., não vão para diversificar a base produtiva, para alargar a base produtiva, para produzir comida. Pelo contrário, esses recursos voltam para estes setores ou são simplesmente apropriados por capitalistas nacionais e internacionais. E o Estado mobiliza a economia através do processo de endividamento público para voltar a financiar estes mesmos setores. E ao fazer isso, torna escassos os recursos financeiros para o resto da economia e inacessível o sistema financeiro ao resto da economia. Gera condições na economia para todo o resto da economia ficar inviável, não competitivo, etc. Se nós tivéssemos neste momento, até agora, nos últimos 15 anos, investido uma fração significativa daquilo que foi investido para gás e carvão, que ainda não produziram nada, quer dizer, temos o gás de pande, o carvão é pouco, mas os grandes projetos de gás do norte de Moçambique ainda não geraram nada, a não ser dívida. Se nós tivéssemos usado uma fração dos recursos políticos, dos recursos económicos e financeiros das instituições, para apoiar o desenvolvimento de redes de transporte que ajudem a produção, de redes de comercialização que ajudem a produção, de redes técnicas científicas que ajudem a produção diversificada e articulada no país, sobretudo a diversificação da produção de comida, hoje poderíamos ter autossuficiência alimentar, teríamos comida muito mais barata, as pessoas não estariam a sofrer tanto, não íamos depender de importações, portanto, não íamos ser tão vulneráveis à inflação importada. As pessoas teriam comida mais barata, portanto, teriam acesso aos seus salários, poderiam comprar mais, teriam mais poder de compra, poderiam viver melhor, estariam mais felizes e estariam em menor tensão. Yeah? Portanto, a questão para nós não é
que nós não produzimos, é o que nós produzimos e uma questão de opção como os recursos do país são usados. De novo, é uma questão de opção. A dívida foi uma opção, não só pela dívida, mas pelo tipo de uso que é feita a dívida. E a produção é a mesma coisa. Nós fizemos uma opção por uma economia afunilada à volta do complexo mineral. Já vimos para onde é que essas opções nos conduziram. Neste momento, sobretudo em relação à produção, como é que se faz a volta dos 360 graus? Voltamos já às questões que já foram colocadas. Nós não podemos fazer uma volta de 360 graus, senão voltamos ao ponto onde estamos hoje. Então, porque se fazemos uma volta completa, voltamos onde estamos hoje e nós não queremos, não é? Pelo menos já estamos de acordo sobre isso. Mas podemos fazer mudanças, e as mudanças não podem ser tão bruscas, não acontecem tão bruscamente, também não vamos, nos próximos 2 anos, ter uma situação risonha. Mas temos que fazer mudanças e uma série de questões que nós colocámos antes são parte dessas mudanças. Por um lado, cancelar a dívida ilícita. Não vamos pagar, paguem eles que fizeram essa dívida. Por outro lado, mobilizar recursos domésticos para parar o endividamento público interno e reduzir o incentivo especulativo ao sistema financeiro doméstico, baixar os juros e tornar o sistema financeiro doméstico acessível para a pequena e média empresa. Por outro lado, mudar a política de investimento público para apoiar, para cancelar os grandes projetos orientados para o complexo mineral e energético ou revê-los em grande medida e reorientar recursos para apoiar o desenvolvimento de uma base produtiva alargada, de uma base comercial alargada, de uma base de transporte alargada. Isso não quer dizer formar empresas do Estado, não é isso que estou a dizer, mas é preciso apoiar o desenvolvimento de uma infraestrutura que sirva essa diversificação da base produtiva, o desenvolvimento da ciência e tecnologia para isso, o desenvolvimento, a aplicação de investimento público para isso. Veja que nos últimos 5 anos da governação do Presidente Guebuza foi introduzido um sistema de financiamento para pequenas e médias empresas no Ministério da Indústria e Comércio de 5 milhões de dólares para 5 anos, aproximadamente $1 milhão por ano. Quanto é que nós demos de incentivos à Mosal cada ano? 120 milhões de dólares. Esses 120 milhões de dólares aplicados na pequena e média empresa, para ajudar a pequena e média empresa a ficar competitiva, a conseguir nascer, ser capaz de produzir a baixo custo para o consumo nacional, o que é que teria sido o impacto? Não sei, depende de como teríamos usado. Nós temos que substituir importações de uma maneira efetiva. Substituir importações não é substituir no ponto final, não é que importamos tudo, montamos e dizemos que estamos a substituir importações, porque isso é uma indústria dependente de importações, que conduz a longo prazo a crises. Nós temos que substituir importações através de ligações internas dentro da economia, sermos capazes de produzir dentro da economia. Temos que obrigar a substituição de importações a acontecer e temos que apoiar essa substituição de importações a acontecer. Temos que diversificar a nossa base de exportação, deixarmos de exportar só produtos primários, mas para isso precisamos de substituir importações, para diversificar a base produtiva e articular a base produtiva dentro da economia. Se nós pararmos o endividamento, travarmos este rápido crescimento do endividamento e mobilizarmos recursos domésticos, reorientarmos o investimento público, vamos fazer 2 coisas importantes. Uma, vamos tornar o sistema financeiro nacional acessível para a pequena e média empresa, e a outra, vamos reorientar os recursos públicos para apoiar essa pequena e média empresa, para podermos mudar a economia. Isso não vai acontecer nos próximos 2 anos, não vamos mudar o país nos próximos 5 anos, mas devemos começar a mudar. A esperança surge não só quando tudo mudou e tudo está bom, a esperança surge quando começamos a mudar, quando sentimos que estamos a lutar para acabar com o problema. Muito bem, professor Castelo Branco, a nossa entrevista termina mesmo por aqui. Resta agradecer pela sua disponibilidade para esta conversa. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima oportunidade.